Olá pessoal, mais um problema da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez da Escola Naval. Considere o problema de determinar o triângulo ABC, conhecidos C igual a 60 graus, na verdade o ângulo C igual a 60 graus, o lado AB igual a x, então na verdade o lado AB não é conhecido, né? E BC igual a 6. Podemos afirmar que o problema, então tem aqui as opções. Eu coloquei as opções, tá? Para a gente conseguir perceber bem o problema, e eu acho que o gabarito aqui está errado também, tá? Então, olha só. Eu tenho um triângulo ABC. Tá? Vou fazer o triângulo aqui ABC. A, B, C. BC é 6, então esse lado aqui 6. O ângulo C é 60, aqui 60 graus. O lado AB é x. Então eu quero saber a informação a respeito desse lado, sabendo esse lado e esse ângulo. Como é que eu posso saber? Quanto que vai ser esse lado aqui? Tem algum valor que esse lado aqui não pode assumir, que nunca vai formar triângulo? Tem. Agora, a melhor maneira de resolver esse problema, eu resolvia muito esse problema na escola, quando eu tinha desenho geométrico, aí a gente usava o compasso. Então, para resolver esse problema aqui com compasso é muito fácil, mas não tendo compasso, a gente também pode entender e visualizar como resolver isso aqui. Então, vou fazer primeiro o lado BC na horizontal, tá? Um lado 6 aqui, ó. Então, um lado BC aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou colocar o C e aqui eu vou colocar o B, tá? Então, esse aqui tem 6, medida 6, tá bom? O ângulo C tem 60 graus. Então, se aqui é 90, né? Aqui é 90. 60 mais ou menos aqui. Eu gosto de fazer o desenho mais próximo da realidade, tá? Porque aí a gente consegue visualizar o mais possível. Aí você fala, como é que você sabe o que é 60? Uma prática, né? De fazer várias vezes aqui e tal. A gente sabe do relógio analógico, aqui é o 9, 10, 11, aqui é o 12, né? Então, mais ou menos assim, tá? Então, aqui é 60 graus, ó. Beleza? Bom, e esse lado aqui, BA, né? Então, o A vai estar aqui em cima em algum lugar. Então, olha só. Se o A lado BA fizer 90 graus com o lado CA, tá? Fizer 90 graus, deve ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Se ficar 90 graus aqui, ó. Então, esse é o A. Concorda que esse aqui é o menor lado que o BA pode assumir? Porque se ele for menor, ó, né, pensando num compasso, ele não consegue nem encostar esse lado aqui, porque ele tem que ter o mínimo aqui, ó. Então, o menor lado que o BA pode assumir, que na verdade é o X, né, o AB é o X, ó, o menor tamanho que ele pode assumir é ele ser um cateto do triângulo retângulo, tá, onde os ângulos são 30 e 60 e aqui 90. Tá? É o menor lado. Então, bom, eu conheço o seno de 60, né, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Eu conheço o seno de 60. Então, o seno de 60, ele vai ser o quê? O x sobre 6. Certo? Só que seno de 60 é o quê? É raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 6. Então, daqui eu tiro que x vai ser o quê? Simplifica por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, x vai ser o quê? 3, raiz de 3. Essa é a menor medida que o valor x pode ser, porque menor que isso, ó, né? Vamos pegar aqui o compasso, aqui, ó. Menor que isso, tá? Então, um lado menor que 3 raiz de 6, né? 3 raiz de 3, vamos dizer que 3 raiz de 3 seja aqui. Um lado menor que isso nunca vai encostar aquele lado lá, ó. Não vai fechar, não vai fechar. Para esse ângulo de 60 não vai fechar. Certo? Então quer dizer que o menor valor que o x pode assumir é 3 raiz de 3. É o menor valor. Então, o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3 raiz de 3. Para formar triângulo. Para formar triângulo, tá? E qual é o maior valor de x? Bom, o maior valor de x, né, ó, se o x for um pouquinho maior, vou fazer com compasso aqui, porque já coloquei o compasso, então vou fazer o final tudo com compasso, ó. Se ele for um pouco maior aqui que isso, ó, eu formo um triângulo aqui e formo um triângulo lá. Né? Ele vai formar um triângulo aqui, ó, aqui, e vai formar um triângulo lá, né, aqui, ó, certo?
ele pode formar. Mas, se o x for 6, ele forma um triângulo, né? Como é que chama? Vai formar um triângulo equilátero, né? Porque se o x for 6 e aqui é 60 graus, ele vai vir aqui, vai encostar aqui, ó. Então, essa medida vai ser igual a essa. Se esse ângulo oposto é 60, o ângulo oposto a esse daqui também vai ser... se esse ângulo oposto é 60, esse aqui para lá vai ser 60, e 60 mais 60 para dar 180, que a soma é 180, que vai ter que ser 60 também. Tá? Então, veja. Se o lado aqui, ó se eu pegar esse 6 aqui, ó, e jogar lá para cima, tá? Vou fazer aqui, prolongando aqui, ó. Aqui não deu, né? Mas é porque aqui eu acho que é alguma coisa que deu errado aqui, calma aí. Aqui, medida daqui até aqui, eu acho que é porque minha reta aqui... Ah, já sei que tá errado, é porque meu ângulo aqui, na verdade, não é 60, esse ângulo aqui eu fiz ao olho nu, né? Tá? Mas é claro que se eu fizer aqui 60 aqui, eu vou encostar aqui e aqui eu não formo. Então, o x, ele pode ser maior que 6, porque se ele for maior que 6, ele vai fazer um triângulo assim, ó. Vamos fazer em menor escala aqui, ó. Tá? Ele pode ser aqui, ó. Ele pode ser maior que 6. Esse aqui é 6. Aqui é o 60. Ó. Tá? C, B. Tá vendo? Ele pode ser maior que 6. Certo? Ele pode ser... Ó, esse aqui é o 3 raiz de 3. Ele pode ser maior que o 3 raiz de 3 aqui, ó. Ele vai formar aqui, ó. Tá? Então, se ele for menor que esse aqui e menor, se ele for maior que o 3 raiz de 3 e menor que o 6, ele forma um triângulo aqui e um triângulo aqui, ó. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó, é quase o 6, tá? Ele vai formar outro aqui, ó, quase 6 aqui também, ó. Certo? Mas se esse lado aqui for maior que 6, ele vai formar um triângulo só, lá em cima, ó. Então, observe, aqui diz assim, ó. Sempre admite solução se x for maior que 0. Não. Para ter pelo menos uma solução, ele tem que ter pelo menos essa altura. Então, isso aqui está errado. Ó, admite duas soluções se x for maior que 3. Isso aqui é maior que 3. Só que, por exemplo, 3,1 é maior que 3, mas não vai alcançar nunca aqui. Né? Porque isso daqui é 1,7. 1,7 vezes 3 dá 21, vai 2, dá 5,1. Então, isso aqui é mais ou menos 5. 5, alguma coisa. Tá? É pelo menos 5. Então, x maior que 3 admite duas soluções? Não, também não. Admite uma única solução se x é igual a 3? Também não. A gente acabou de ver que para ele ter uma solução, para ele ter pelo menos uma solução, ele tem que ter pelo menos isso aqui. Ele tem que ser x, tem que ser maior ou igual a 3 raiz de 3. Tá? Então, não admite solução se x for maior que 6. Não, se x for maior que 6, admite. Ó. O triângulo pode ser assim, ó, 6 aqui, ó, o ângulo de 60, e o outro lado ó, pode ser gigante aqui. Ó. Ele vai sempre admitir. Aqui 60, ó, aqui 6. Esse aqui pode ser bem maior que 60. Esse lado aqui pode ser até infinito, ó. Ao ponto de ficar parecido com isso aqui, ó. Só que ele vai se encontrar, esses dois lados aqui vão se encontrar lá no infinito, lá. Então, mas vai dar um triângulo. Ó. Um lado, outro lado. Certo? Então, quer dizer que x pode ser tão grande quanto o infinito. Certo? Daí esse lado e esse lado aqui vão ser quase infinito. Mas pode, ó, vai haver se encontrar, né? Ele não pode ser do mesmo tamanho que esse. Mas esse daqui pode ser o quê? Pode ser tão grande quanto. Então, ele sempre admite solução para x maior ou igual a isso aqui. Sempre vai ter solução. Mas, se o x for menor que 6, se o x for menor que 6, ele vai ter duas soluções. Uma para cá e outra para cá. Ó, por exemplo, esse aqui e aqui, ó. Tem duas soluções.
Mas a partir do momento que o x for maior que 6, ele só dá uma solução. Então aqui diz assim, ó, admite duas soluções. Se 3 raiz de 3 for menor que x, não igual, porque se ele for igual, só tem uma solução. Que aqui, ó, o igual é aqui, ó. O igual só dá essa solução. Então ele tem que ser um pouquinho maior, porque daí ele dá uma solução para cá, uma solução para cá, ó. Uma solução aqui, então esse triângulo ou esse triângulo. Então tem que ser maior do que esse aqui para ter duas soluções. E tem que ser menor que 6, que é, porque se ele for 6, ele só vai dar uma solução. Se ele for 6, ele vai dar uma solução também, que é o triângulo equilátero. Né? A partir de 6, né? Se x for maior ou igual a 6, se x for maior ou igual a 6, ele só dá uma solução. Uma solução. Né? Se x for igual, né? Esse aqui, ó, x for igual a 3 raiz de 3, uma solução. Certo? Agora, se o x estiver entre o 6 e o 3 raiz de 3, entre não exatamente esse valor, daí ele vai ter duas soluções. Tá? Que é isso aqui, ó. Então, é entre esse valor e esse valor. Ele sempre vai dar duas, ó. Uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Ele vai fazer duas soluções. Mas deu 6, aí ele fica, né? Do 6 em diante, só dá uma solução. 3 raiz de 3, só dá uma solução. Entre 3 raiz de 3 e 6, dá duas soluções. Tá bom? Então, não admite solução? Tá errado. Resposta certa é essa aqui, ó. Admite duas soluções entre o 3 raiz de 3 e o 6. Tá bom? Esse é mais um problema com gabarito errado, mas se você achou algum erro no que eu estou falando, posta nos comentários. Tá? Posta nos comentários que a gente esclarece. Se eu tiver errado, eu admito, sem problema nenhum. Tá? Mas pelo que eu acabei de demonstrar aqui, usei até o compasso, ó. Não tem erro. É isso aqui mesmo. Admite duas soluções, entre 3 raiz de 3 e 6. Se você tiver um compasso, faz aí no papel aí que você vai ver que tá certinho isso daqui. Tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, que estuda também. Mesmo compartilhe com quem não estuda. Tá bom? Verifique se o sininho tá ligado aí. Segue a playlist que tá aqui. Vamos que vamos.